Fone de ouvido Bluetooth, fone de ouvido TWS. Vem comigo que hoje eu tenho um guia completinho para você que está pensando em comprar o seu primeiro ou fazer até mesmo um upgrade do seu fone de ouvido. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer aqui o meu guia que eu faço a cada 3 meses. A cada trimestre eu estou fazendo esse guia aqui, né, de fone de ouvido. Vocês gostam bastante, tem várias versões desses guias aqui no meu canal, inclusive. Mas bora lá atualizar o guia para o terceiro trimestre de 2022. Vamos lá! Só um adendo rápido logo aqui no início do vídeo. Não significa que só existem esses modelos no mercado e nem significa que eu dou prioridade a esses modelos no mercado. Como acontece todo guia que eu faço aqui de fone de ouvido, eu seleciono alguns, na média aí de 10, um pouco menos, um pouco mais talvez, mas eu seleciono os produtos que eu tenho aqui comigo, que eu usei nos últimos dias, nos últimos meses, e faço aqui o meu guia de compras. Eu sei que existem vários outros modelos e o que você comentar aí provavelmente não está dentro dessa fila aqui, não está dentro desse vídeo, mas saiba que quando você deixa o comentário, eu dou uma olhada um pouco melhor para esse fone de ouvido e trago nos próximos guias. Então, se tem algum fone aqui que não apareceu, comenta aqui que eu quero saber qual que você deseja aí ter no próximo guia de fones de ouvido aqui do canal. E, claro, dá uma olhada também nos outros guias, porque talvez eu até já falei do fone de ouvido. Lembrando outra coisa, os fones de ouvido que ainda não tem review provavelmente vão ser postados em breve. E quando tiver já sido postado, eu dou um comentário aqui também, porque aí vocês podem ver o review em detalhes. Lembrando, é um guia de compras, é para poder ajudar os indecisos. Não é um review separado de cada um. Eu falo desses fones de ouvido de forma geral, meio que um resumo a respeito do fone de ouvido. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre cada modelo específico, dá uma olhada nos reviews, porque é sempre mais importante. Aqui o guia é só para poder dar um panorama de como está o mercado e, enfim, quais as minhas recomendações em determinadas faixas de preço. Fechou? Vamos lá agora para o primeiro modelo. Bom, primeiro modelo é o Airaux AAUM15. O nome da marca é meio difícil de falar, eu já fiz review de vários fones de ouvido dessa marca. E o grande ponto positivo para mim aqui é que eles conseguem alinhar um ótimo custo a um ótimo benefício. É um fone de ouvido do tipo earbud, ou seja, ele não tem borrachinha para poder ficar no seu canal auditivo, então tem muita gente que prefere fones assim, inclusive. E o que mais me chama atenção, além do fato dele ser custo-benefício, é que a case dele é super fininha, então ele é muito portátil para você colocar na mochila, levar no dia a dia, para você usar aí de forma corriqueira no seu dia a dia. Se você tem em busca de um fone de ouvido barato, portátil, que vai ter uma boa bateria, que vai ter uma qualidade de som bem interessante, vale dar uma olhada no AAUM15. Lembrando, ele é importado, então você, enfim, vai demorar um tempinho para poder chegar. Geralmente, fones de ouvido nunca são taxados nos correios. E olha que eu recebo bastante fone de ouvido e eu nunca paguei taxa a respeito de fone de ouvido em específico. Então, assim, só vai demorar um pouquinho mais para chegar. No meu resuminho aqui que eu anotei, o M15 tem 5 horas de reprodução contínua. A case dá 5 cargas completas, ele tem esse design ultra fino que para mim é um excelente ponto, e ele também tem IPX5, então se você gosta de praticar atividade física, apesar de eu achar que esse tipo de fone não é o recomendado, vai servir muito bem. O próximo item da minha lista é o Pulse Connect PH359. Como grande diferencial, ele é vendido oficialmente no Brasil, então você não precisa importar. E aí, comprando no Brasil, você tem acesso a todas as facilidades, como garantia, tem acesso mais rápido à assistência técnica se for preciso e tudo mais. Então, é um grande diferencial. Esse fone de ouvido acabou de chegar para mim, eu não consegui fazer muito teste e tudo mais, inclusive teste de bateria, mas a fabricante garante 7 horas de reprodução contínua e essa case aqui dá 4 cargas nos fones de ouvido. É uma marca muito boa, mas de novo, eu preciso fazer review, eu preciso usar um pouco mais e fazer o review, mas é isso. Como grande diferencial, é um ótimo custo-benefício, você encontra aí na casa dos 150, 200 reais. E lembrando, tem link para todos eles aqui na descrição e comprando por lá vocês me ajudam a trazer mais e mais vídeos, mas é um fone de ouvido interessante. Esse aqui já não é no formato earbud, ele já tem as borrachinhas, fica super confortável no ouvido, eu achei ele um pouquinho grande assim, eu achei que não encaixou muito bem assim no meu ouvido, porque eu achei ele um pouco grande assim em relação a outros fones de ouvido que eu testo e tudo mais,
mas de novo, é um fone de ouvido custo-benefício para você comprar no Brasil oficialmente. Então fica aqui a minha segunda recomendação do vídeo de hoje, o PH359, o Pulse Connect. Essa marca, inclusive, eu estou bem curioso, eu recebi alguns produtos deles para testar e em breve vai ter vídeos e guias aqui mencionando um pouco mais sobre essa marca. Tô curioso, tá? Tô curioso para saber como que vai ser essa parceria aqui, porque tem bastante produto interessante. Eu acho que o mercado brasileiro carece de coisas com boa qualidade e um custo legal. Então fica aí como recomendação também o Pulse Connect. Terceira recomendação aqui do meu guia de hoje é o Edifier 2U Mini. O nome não é muito bom, Dona Edifier, o nome simplesmente não é tão legal assim, mas ainda bem que o nome não diz respeito à qualidade do produto, porque eu adorei esses fones de ouvido. Ele tá um pouco mais caro do que o modelo anterior, tá na casa aí dos R$350, mas comprando na Edifier Brasil você tem um cupom de desconto aqui do canal, então você digita André lá, você tem 5% de desconto em alguns produtos selecionados e tudo mais. É um fone de ouvido do tipo earbud. Ele é super confortável para poder usar, muito confortável mesmo. A case tem um formato muito bonitinho, lembra aquelas câmeras mais antiguinhas, né? Aquelas Polaroids. Aqui na case, inclusive, você tem uma telinha para ver porcentagem de bateria e tudo mais, que é bem legal, eu achei uma coisa bem interessante. Tem nessa cor azul, mas também tem na cor rosa. Enfim, é bacana para quem quer diferenciar aí um pouquinho no estilo do fone de ouvido. E assim, é um fone de ouvido que, apesar de ser earbud, tem uma presença de grave muito interessante, tem um som muito equilibrado, assim, é um som que, de novo, não é como fones intra-auriculares que vão ter um abafamento melhor do ambiente, né, abafamento de ruídos do ambiente, que vai te dar uma presença de graves e uma claridade de médios e agudos maior do que fones earbud, mas, de novo, é um earbud que não funciona 100% como um earbud. E eu fiquei bastante surpreso com isso, porque a qualidade sonora desse fonezinho aqui é muito legal. Eu gostei demais, e se você tem em busca de um fone de ouvido para assistir série, vídeo, podcast e tudo mais, é excelente. É uma opção muito legal e, como eu falei, por ter representação no Brasil, por você comprar diretamente no site brasileiro, você tem algumas vantagens como garantia. A Edifier é parceira de longa data aqui do canal, eu sempre recebo produtos deles, eu gosto pra caramba de testar produtos da Edifier e eu acho que eles conseguem entregar uma ótima relação de custo-benefício nos produtos, incluindo nos fones de ouvido TWS. Esse fone de ouvido aqui, diferente dos recentes que eu testei, o W100 e o 180T, ele não me lembra muito um Edifier X3, não me lembra muito um Edifier X5, que são os fones de ouvido mais baratos da marca, né? Que eram até então os fones de ouvido mais baratos da marca. Esse aqui tem uma construção um pouco melhorzinha, né? Até pela case e tudo mais, mas a qualidade de som dele também é superior aos W100T, que é o fone de ouvido do tipo earbud da própria marca, mas que aí vai custar mais barato e tudo mais. Se você quer alguma coisa um pouco mais exclusiva, um pouco mais diferente, vale a pena dar uma olhada nesse 2U Mini. Só o nome que não é tão legal assim, tá, Dona Edifier? Em resumo, olhando pra minha colinha aqui, ó, a bateria é de 7 horas, isso é muito legal. Tem a case dá 2 cargas completas nos fones de ouvido. Ele tem um modo jogo que reduz a latência, né, pra você jogar e tudo mais. Apesar que nenhum modo jogo de fone de ouvido TWS é 100% bom, mas se você tem esse tipo de problema, pode ser interessante para você habilitar o modo jogo, para ver vídeo e tudo mais. E ele tem resistência IP54. Bom para poder praticar atividades físicas, mas fones do tipo earbud, para mim, pelo menos, não são os melhores para isso, porque ficam caindo com certa frequência e tudo mais. Para meio que matar esse tipo de problema, a minha próxima recomendação é o One More ComfoBuds Mini. E esse fone de ouvido aqui, para poder praticar atividade física, é excelente. Esse fone de ouvido tá um pouquinho mais caro, a gente chega aí perto dos R$400, mas é um fone de ouvido super pequeno, super compacto. Tipo, eu tô com uma versão vermelha aqui nos meus ouvidos e ele... Cara, é um fone de ouvido muito confortável para poder usar. De memória, eu não sei se eu encontrei um fone de ouvido tão pequeno, prático e portátil como o ComfoBuds Mini. Eu adorei esses fones de ouvido. Recentemente eu fiz um review do One More Piston Buds Pro e aquele fone de ouvido eu já achei excelente porque ele era muito pequeno, muito compacto, tinha cancelamento de ruído,
mas o ComfoBuds Mini, cara, leva isso para um segundo patamar, assim, porque ele é leve, ele é confortável para poder usar, para praticar atividade física ele é excelente, porque ele não cai, ele não é muito pesado, então ele não vai ficar caindo nem nada disso, e ele ainda tem cancelamento de ruído ativo. Um grande ponto positivo desse fone de ouvido para mim ainda é o fato dele ter compatibilidade com o aplicativo, aliás, da One More, que tem um negócio lá, tem uma feature lá que eles chamam de Sound IQ, ou alguma coisa parecida com isso, que basicamente vai tunar o fone de ouvido para suas preferências. Então, se você gosta mais de grave, toda vez que você colocar esse fone de ouvido e dar um play numa música lá, ele vai dar um destaque em faixas mais nas frequências mais graves. Por outro lado, se você gosta de, sei lá, você gosta de médios mais saltados, de agudos um pouco mais estralando, por assim dizer, você vai escutar isso toda vez que você colocar uma música, um vídeo, qualquer outra coisa que seja. Eu achei essa integração com o aplicativo muito legal, é um grande ponto positivo para mim, porque no aplicativo você abre algumas funções que fones de ouvido mais baratos não vão ter isso, e na faixa de preço dele, trazendo essas features, essas características, é muito legal, de verdade. Eu gostei bastante disso, eu gostei bastante da experiência de usar esse ComfoBuds Mini, porque, como eu falei, o aplicativo te libera funções muito legais e você consegue personalizar ali que, cara, é um negócio muito legal. Eu quero fazer um review mais completo do ComfoBuds Mini, porque eu acho que tem mais coisa para falar sobre ele e sobre o próximo indicado aqui da lista, que é o ComfoBuds, aliás, é o One More Evo, que é um fone de ouvido mais premium e tudo mais, mas, cara, na faixa de preço dele, eu acho que não tem nenhum fone de ouvido com a sonoridade, com as características e, assim, com a possibilidade que esse fone vai entregar, sabe? Tem na versão vermelha, mas também tem preto e branco, então você pode escolher cores menos chamativas, mas eu achei o vermelho bonitinho até, gostei dele, mas assim, é um fone de ouvido mais do que recomendado. Eu gostei bastante dele, acho que a minha única ressalva para o ComfoBuds Mini é no fato do microfone não ser tão legal assim, porque é uma cápsula muito pequena para poder pegar o microfone e tudo mais. Mas tirando isso, cara, para o uso dia a dia, assim, é muito bom. Aliás, não que o microfone seja ruim, tá? Mas ele não tá do mesmo jeito, do mesmo nível que fones de ouvido, inclusive da One More, pelo menos o Piston Buds Pro. Enfim, em resumo, bateria de 6 horas com cancelamento de ruído desligado, ele tem carga rápida, então, tipo, tem o Fast Charger, né? Coloca 10 minutos ali, você tem mais de 1 hora de reprodução, que é excelente. A case dá 4 cargas completas. Ele tem o ANC, como eu falei, ele tem um cancelamento de ruído ativo que funciona muito bem. É claro que não é tipo um headphone nem nada disso, mas funciona muito bem. O aplicativo é um grande ponto positivo. Ele tem também IPX5, que para quem pratica atividade física, como eu falei, é muito legal. E sendo do tipo intra-auricular é ainda mais interessante, porque não vai cair nunca do seu ouvido. Assim, a experiência que eu tive de uso com ele foi excelente, eu gostei pra caramba. Então fica aí as minhas recomendações sobre o ComfoBuds Mini. Na faixa de preço dele, eu acho que é o mais recomendado. Assim, de longe, é o mais recomendado. E aí, isso me leva pro próximo modelo da minha lista, que é o One More Evo. Esse aqui é um fone de ouvido mais premium da One More. E assim, ao primeiro momento eu já falei assim, poxa, mas se eu vou pegar o ComfoBuds Mini, por que eu tenho que gastar o dobro? Porque esse aqui chega tipo R$800. Por que eu vou gastar o dobro para ter o One Evo? Só que aqui, meu amigo, a construção é totalmente diferente. Esses fones de ouvido aqui, eles são um pouquinho maiores e tudo mais, até porque a bateria dele é um pouco maior. O cancelamento de ruído ativo dele é um pouco superior, sim, tá? Ao ComfoBuds Mini. O cancelamento de ruído ativo dele chega, tipo, perto de headphones um pouco mais de entrada. Claro que headphones mais caros vão ter um cancelamento de ruído melhor, mas o cancelamento de ruído ativo do One More Evo traz uma experiência muito diferenciada, assim, quando a gente está falando de fones de ouvido intra-auriculares. Como eu falei, ele custa o dobro do ComfoBuds Mini, eu não sei se ele entrega o dobro de qualidade e tudo mais, mas ele é muito mais premium, a construção dele é mais... É diferenciada, sabe? Ele até funciona com base de carregamento sem fio, então você pode carregar ele usando os carregadores via T-Charger aí, então é muito legal. É um fone de ouvido mais premium, então ele vai bater aí perto de um, sei lá, de um Galaxy Buds Pro, perto de um, não sei, talvez um Apple AirPods Pro, não sei, acho que não chega no AirPods Pro, mas assim, é um fone de ouvido bem legal e se você achar uma promoção, vai que vai, porque é um fone de ouvido excelente. Em termos de som, ele dá um pouco mais de peso em graves do que o ComfoBuds Mini, então comparando diretamente aqui, o som do Evo é superior ao som do Mini, mas também tem o lance do aplicativo lá que eu falei, então você consegue personalizar isso
tem o equalizador ali para você mexer nas configurações, mexer no equalizador do jeito que você quiser. E, de novo, quero também fazer um review desse fone de ouvido porque tem mais coisa para falar sobre ele e eu gostei bastante do Comfort Buds, aliás, do One More Evo. A bateria dos fones de ouvido duram 8 horas de reprodução contínua, o que é excelente. Estamos falando aqui de um fone de ouvido pequenininho que dá 8 horas de reprodução contínua, isso é muito bom. A case dá 3 cargas completas, então se você quiser ir, dá para usar tipo 24 horas sem precisar carregar a case e tudo mais. E em resumo é aquilo que eu falei, tem cancelamento de ruído ativo muito bom, tem um aplicativo para personalizar do jeito que você quiser e a construção, o uso e tudo mais é mais premium do que outros modelos. Então fica aqui mais uma recomendação de fone de ouvido da One More. Cara, eu tô gostando demais dessa marca, acho que eles estão fazendo produtos muito legais. Fica aí como recomendação para vocês também. Bom, antes da gente ir para as nossas próximas recomendações, deixa um like aí para mim, por favor. Desce o player aí, dá um like, confere se você já está inscrito no canal, porque assim, dá um trabalhão fazer esses vídeos e tudo que eu te peço é dar um like aqui e compartilhar esse vídeo, beleza? Vamos lá para as próximas recomendações e eu vou falar agora de uma marca que vira e mexe aparece aqui no canal, ela não é muito famosa, por assim dizer, não é todo mundo que conhece essa marca, mas quem conhece sempre gostou muito dos produtos. E eu tô falando da Earfan. Eles me mandaram 2 lançamentos recentes deles, o Air Pro SV e o Air S. São 2 modelos muito parecidos, se a gente for parar para pensar, mas assim, eles têm algumas diferenças na parte de construção, também tem diferença em parte de bateria e tudo mais, mas assim, são fones de ouvido bem legais dessa marca. Eu já fiz review do Earfan Pro 1 e 2, não sei se é o nome certo dos fones de ouvido, mas vamos lá começar falando do Air Pro SV, esses fones de ouvido aqui, ó, que tem um formato até meio diferentão, a case dele, ó, tá vendo, tem esse furo, é um fone de ouvido interessante, assim, é um fone de ouvido bem legal. Eu vou fazer review dele também, tá, eu não fiz o review dele ainda, mas vai sair o review dele, e como principal destaque, bateria de 6 horas com cancelamento de ruído ativo, e logo falando isso, ele também tem cancelamento de ruído ativo, inclusive a maioria dos fones de ouvido recentemente tem essa função, né? Vocês já usaram esse tipo de fone, vocês já, enfim, já tiveram experiência usando fone de ouvido TWS com cancelamento de ruído ativo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês. Mas, enfim, 3 cargas, a case dele dá mais 3 cargas completas, o que totaliza aí 18 horas de funcionamento contínuo. Tem IPX5, o ANC dele é melhor do que do Air S, do outro modelo, mas o volume dele não é tão alto quanto o do Air S, do outro modelo. Ele é mais confortável para poder usar, né? O encaixe dele para mim foi mais confortável, então eu gostei disso mais do que do Air S, né? Do outro modelo. Tem o aplicativo e ele também tem o Game Mode, que é aquele lance de diminuir a latência. O aplicativo da Earfan, agora acho que os novos modelos da Earfan estão vindo com essa possibilidade de serem mexidos ali no aplicativo. É um aplicativo mais simples do que os fones da One More, não tem tantas funcionalidades ainda, talvez porque eles ainda estão começando no desenvolvimento do aplicativo, mas no aplicativo você vai conseguir mexer no nível de ANC, né, se está no modo transparência, no modo ANC ou no modo desligado totalmente, e você também consegue mexer nos botões, né, o que cada ação nos fones de ouvido faz com a mídia, se é para aumentar volume, diminuir volume, passar, avançar, retroceder, enfim, chamar o assistente virtual, esse tipo de coisa. É esse tipo de configuração que permite ser feita no aplicativo. E agora indo para o Air S, que é esse outro modelo aqui, que é esse modelo um pouquinho maior. Ele tem também bateria de 6 horas, mas a case dá 4 cargas completas, então você tem uma carga a mais do que no Air Pro SV. Ele tem IPX5, assim como o outro modelo. Ele também tem o ANC, o cancelamento de ruído ativo. Ele também tem o suporte ao aplicativo para você personalizar, e é o mesmo aplicativo, então tem as mesmas funções, só muda aí o fone de ouvido mesmo. Ele tem fast charger também, assim como o outro, então 10 minutos carregando, você tem 2 horas de reprodução contínua, o que é excelente. Fones de ouvido com fast charger para mim são sempre muito bem-vindos. E como eu falei, ele tem um volume mais alto do que o SV. Preciso fazer mais teste para poder ter certeza do que eu estou falando aqui com dados e tudo mais, mas nas músicas que eu estou acostumado a ouvir em corrida, enfim, atividade física, eu achei o Air S, esse modelo aqui, mais alto do que o SV. É claro que isso entra, sei lá, talvez no dia estava muito barulhento o trânsito, que eu corro na rua, né? Então o trânsito estava mais barulhento e eu percebi o som do Air S mais alto do que do SV.
e aí eu corri, sei lá, no SV, no meio de carro, e com esse aqui num parque afastado. E aí tem aquele lance, esse aqui eu corri num parque onde dava para escutar mais alto o volume da música do que o SV que eu usei correndo no meio da rua. Então assim, eu quero fazer mais teste comparando de fato os dois, mas o Air S é mais alto em termos de volume do que do SV. Porém, o SV é mais confortável para poder usar em longas horas e tudo mais. De modo geral, são fones muito parecidos, e eu fiquei até meio confuso tipo, do porquê existir esses dois fones de ouvido que são muito parecidos entre si. Tem o mesmo tempo de bateria, a case eles são muito parecidas, tem o cancelamento de ruído ativo nos dois e funciona muito bem nos dois também. O áudio dos dois é muito parecido, do tipo, se eu, sei lá, colocar o RS e trocar para o SV, eu talvez não veja nem tanta diferença assim, então são fones de ouvido que... Beleza, eles são diferentes, eles têm construções diferentes, mas no final das contas são muito parecidos. E eu fiquei nessa dúvida do tipo, cara, por que mais um fone de ouvido tão parecido com os que você já tem? Porque assim, eles têm um modelo pequenininho, que é o AirFan Free Pro 2, por exemplo, que eu testei e adorei, que ele é super pequeno, ele é muito confortável para poder usar, a cápsula dele encaixa assim no canal auditivo de forma muito boa, não tem essa perninha, então assim, eu consigo ver mais diferença entre o Air S e o Free Pro 2, por exemplo, do que do Air S para o Air Pro SV. Então, assim, são fones de ouvido muito parecidos entre si, mas eu gostei dos dois. A verdade é essa e é por isso que eu estou colocando os dois aqui na minha lista de recomendações. São fones de ouvido bem legais e os dois têm cupom de desconto lá no site da Earfan. Você compra através de importação, mas de novo não é taxado nem nada disso e eu vou deixar os links e os cupons de cada um dos dois aqui na descrição, tá? Porque eles têm cupom de desconto diferentes de um para o outro. Para vocês terem uma ideia, o RS tem um cupom de 25% de desconto e no Air Pro SV é 40% de desconto. Então tem esses cupons de desconto aí para vocês. Caminhando para o meio do final da lista aqui, Pamu Slide 2. E olha, eu adorei esse fone de ouvido. Talvez porque eu gostei muito do Pamu Slide de primeira geração. Gostei muito. Na época eu fiz vídeo, falei do tanto que eu gostei desse fone de ouvido. E no Slide 2 ele tá mais interessante. Mais interessante porque agora ele também tem cancelamento de ruído ativo. A bateria, que era um grande ponto positivo, para mim continua boa, mas não é excelente. A bateria do modelo anterior era melhor. Nessa segunda geração ele tem 6 horas de reprodução contínua, mas lá no outro tipo, chegava em 10 horas de reprodução contínua, o que é um negócio excelente. Mas assim, a case tem 4 cargas, ele tem o ANC, ele tem suporte ao aplicativo agora que você consegue personalizar algumas coisas. Tem o Game Mode, tem o Wireless Charger e também tem IPX4. Se eu pudesse falar assim, olha, vai no Pamu Slide 2 em relação ao Pamu Slide 1, não. Eu gostei mais do Pamu Slide 1 do que do Pamu Slide 2. Mas, se é a primeira vez que você vai comprar um fone de ouvido TWS e quer um fone de ouvido um pouco acima da média, por assim dizer, esse aqui é muito recomendado. De novo, eu gostei mais do Pamu Slide de primeira geração do que o de segunda geração. Eu acho que o segunda geração ainda, sei lá, ele abriu mão de bateria, poxa, porque pra mim bateria é um negócio importante. Claro, tem a ANC agora, tem o suporte ao aplicativo para você personalizar algumas coisas e tudo mais, mas poxa, bateria, sabe? Eu abriria mão do ANC, eu abriria mão do suporte ao aplicativo para ter mais bateria. Então assim, o Pamu Slide 2 tá legal, tá bonito, essa cor verde tá muito bonita, de verdade, é muito confortável para poder usar, do tipo, colocar aqui e esquecer que você tá usando um fone de ouvido, sabe? Ele é um pouquinho maior do que o anterior, né? Ele é um pouquinho mais gordinho, mas cara, eu gostaria que fosse o Pamu Slide 2 melhorado em relação ao 1 e não um produto totalmente diferente em relação ao 1. Enfim, gostei, mas não é o melhor Pamu do mercado para mim. O Pamu Quiet Mini, por exemplo, para mim é muito mais interessante do que o Slide 2. Mas não deixa de ser um produto bem legal também, por isso ele tá aqui na minha lista de recomendações. Aliás, review em breve, tá? Esse aqui vai ter review. Bom, nona recomendação da minha lista aqui, e eu já fiz isso no guia anterior e muita gente gostou quando eu falei do Moondrop Quarks, e agora eu vou falar do Moondrop Shoe, que é um fone de ouvido, não é um fone de ouvido TWS, vocês estão vendo aqui que ele tem cabo e tudo mais, mas é um fone de ouvido cabeado que custa aí tipo R$100 e te dá uma qualidade de som incrível. Assim, muita gente tá atrás de fones de ouvido de qualidade TWS, né, que são fones totalmente sem fio e tudo mais,
mas tem gente que está em busca de qualidade sonora. E aí, meu amigo, na casa dos cento e poucos reais, nessa casa de preço aqui, o Moondrop Shue dá um show. E eu falo isso porque é um fone de ouvido que não tem cancelamento de ruído, não tem nada de firula que eu falei aqui dos outros modelos, inclusive ele não tem nem Bluetooth, é um fone de ouvido cabeado, é um fone de ouvido cabeado P2, mas a qualidade sonora que você vai conseguir com um fonezinho de ouvido desse aqui é melhor do que outros fones de ouvido que eu comentei assim, aqui. É um fone de ouvido que é voltado para quem quer uma qualidade sonora acima da média, para quem quer escutar música, para quem quer ter uma ambiência, sabe? Para quem quer uma qualidade sonora melhor mesmo do que fone de ouvido padrão, por assim dizer. E o Moondrop Shue faz isso muito bem, custando pouco. É um fone de ouvido que está aí na casa dos cento e poucos reais, não tem cabo removível, não tem nenhuma firula, sabe? A caixa é super simples, vem um fone de ouvido, uma casezinha de transporte e umas borrachinhas e é isso, mas é um fone de ouvido super confortável, com uma qualidade de som muito boa, e eu coloquei ele aqui como uma opção, porque ainda tem gente que vai querer pegar um fone de ouvido e ligar no computador, ou ligar no seu celular, e já tem aí um sistema para poder ouvir música numa qualidade superior, então fica como recomendação aqui o Moondrop Shue, que é uma... Cara, eu adorei esse fone de ouvido. Assim como eu adorei o Moondrop Quarks, que é tipo a versão mais baratinha ainda do que o Shue, eu gostei muito desse fone de ouvido. E ele é cabeado, ele não tem nenhuma firula, ele não tem nada, mas eu adorei. E é por isso que eu coloquei ele aqui na minha recomendação de fone de ouvido para o terceiro trimestre de 2022. De novo, não é nada de demais, mas é um fone de ouvido que tem uma qualidade sonora muito boa pelo preço que ele custa. Então fica como recomendação aqui para vocês. E para fechar o décimo produto recomendado aqui no vídeo de hoje, eu vou dar uma roubada e falar do Cuba Disco 2. Sim, não é um fone de ouvido TWS, não é um fone de ouvido comum, é um headphone e eu vou colocar ele aqui como a minha recomendação para esse trimestre porque, olha, eu sou apaixonado com Cuba Disco de primeira geração. Eu acho que é um dos fones de ouvido, um dos headphones definitivos que quem gosta de música, quem gosta desse hobby e tudo mais tem que ter. E eles me mandaram, a Cuba me mandou o Disco 2, que é essa versão atualizada do Cuba Disco, e aqui com arco de aço mola. Cara, eu sou apaixonado com esse fone de ouvido. E eu vou fazer um review completo dele, mais um review que eu tô prometendo aqui no vídeo, mas esse aqui merece um review completo porque é um fone de ouvido que tem características muito voltadas para quem gosta de música, para quem gosta de ouvir numa qualidade superior, para quem gosta de ouvir e aproveitar e degustar músicas e vídeos e filmes e tudo mais com uma qualidade superior. O Cuba Disco de primeira geração toca do mesmo jeito que o Cuba Disco de segunda geração. Só que aqui a gente tem umas mudanças físicas, né? Algumas mudanças estéticas e físicas também no produto e tudo mais, que se justifica esse upgrade. E dentro disso eu falo inclusive das novas conchas, que tem o conector P2 aqui para baixo, mas também tem para cima, que prepara o Cuba Disco 2 para o arco Bluetooth que vai chegar em breve. E aí vai ser o headphone Bluetooth definitivo, na minha opinião. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se comportar. Eu acho esses fones de ouvido muito bem construídos. O seletor de graves, para mim, é uma característica muito diferente, assim, que deixa ele muito diferente de outros headphones. E, assim, é feito no Brasil, é feito por brasileiros. Cara, tem todo o meu apreço, por assim dizer, porque é um fone de ouvido excelente. Eu já testei fones de ouvido mais caros do que ele, inclusive, bem mais caros do que ele, inclusive, e eu sempre volto pro Cuba Disco porque eu acho que ele é a minha referência. É o meu ponto onde eu consigo escutar tudo que eu gosto de escutar de uma forma clara, limpa e, assim, tô roubando aqui no meu guia de fones TWS desse trimestre, mas por um bom motivo, porque eu adorei o Cuba Disco 2 e vai ter review dele em breve e tudo mais, porque merece. É um fone de ouvido... Cara, é um fone de ouvido referência pra mim. Pra poder ouvir música, pra vídeo, pra sentar e relaxar, ouvir alguma coisa, eu pego o Disco 2, porque tem sido meu fone de ouvido preferido nos últimos tempos. E pra mim ele consegue aliar tudo. O Disco 1 já era muito bom, o Disco 2 ficou melhor ainda. É o meu fone de ouvido de referência. E vai continuar assim por um tempo, sabe? Gosto demais do Disco 2. Gostava muito do Disco 1, do Disco 2 então, perfeito. Bom pessoal, essa aqui é a minha lista de recomendações de fone de ouvido para esse trimestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas minhas recomendações. E como eu falei, não existem só esses modelos, tem vários outros modelos no mercado. Deixa aqui nos comentários os modelos que vocês querem ver por aqui também. E lembrando, se vocês comprarem qualquer um dos produtos que eu recomendei usando os links que eu estou deixando aqui na descrição, eu ganho uma pequena comissão.
descrição, vocês não pagam nada mais por isso e me ajudam muito a manter a produção de conteúdo aqui no canal. Lembrando, se tiver cupom de desconto, vai estar aqui na descrição. Os links daqui da descrição são de lojas confiáveis, então pode comprar sem medo. Se for importado, vai tranquilo que não é taxado. Nunca foi taxado fone de ouvido para mim, então fica tranquilo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscreve no canal. Vamos continuar esse bate-papo por lá e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.